Olá, galerinha. Bom dia. Estou com saudade de vocês. Espero que nossas aulas presenciais elas voltem o quanto antes. No entanto, enquanto não há essa possibilidade, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje iremos dar início, ao artigo de opinião. Provavelmente 2 aulas para que a gente termine todo o conteúdo. Mas quero chamar a atenção para o artigo de opinião, para esse gênero tão importante, que vocês logo mais, no final do ano, se Deus quiser, se tudo correr bem, que volte tudo ao normal, vocês estarão fazendo o IF e esse artigo de opinião será importantíssimo na prova do IF, vale 1000 pontos. Então, disciplina de redação hoje, vamos estar lá no horário de vocês. Lá na página 48 vai falar um pouquinho sobre o artigo de opinião. E hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, é mais uma conversa. Então, alguns detalhes, alguns ajustes, até porque vocês já vêm fazendo artigo de opinião, já tem uma noção de como isso funciona, ok? Vamos começar. Pessoal, para que eu escreva qualquer tipo de texto, lembram dos tipos de texto que eu já falei aqui para vocês, Qualquer texto, qualquer gênero que eu vá escrever, eu tenho que ter essa noção de texto. Para que eu escreva, eu tenho que saber o que é um texto. Para que serve um texto? Qual a função de um texto? Então eu tenho que ter essa noção de texto. E para isso eu trouxe esse conceito que vai ajudar bastante no ato de diferenciarmos o que é texto do que não é texto. Pode-se dizer que texto, escrito ou falado, professor, fala também é texto? É também. Escrito ou falado é o que? É uma unidade linguística comunicativa básica. Qual a função principal dos textos? Função comunicativa. Então, essa função comunicativa está presente nos textos. Se o seu texto ele não foi capaz de transmitir a ideia que você queria, a informação que você queria, então, infelizmente, seu texto ele não atingiu a sua função básica, que é comunicatividade. Então, a comunicação, Então, não teve comunicação, o seu texto não teve o êxito almejado. Então, o texto da redação de vocês, do artigo de opinião, qual a função dele? Você vai mostrar para a banca que você tem um ponto de vista e que esse ponto de vista também pode ser considerado, ok? Então, uma vez o que dizemos uns aos outros não são palavras nem frases isoladas. Outra coisa, como ele diz, unidade. Pessoal, unidade já está dizendo aqui, é junto, é uma união de ideias, uma união de argumentos. Porque o que nós falamos não são frases soltas ou palavras soltas. Por isso que eu não posso produzir um texto onde eu pego um saco cheio de palavras e vá só tirando palavras e colando. Não faz um texto. Por quê? Porque eu perderia essa unidade, ok? Então, unidade de texto, que a função dele é comunicativa, serve para isso. O texto é uma unidade dessas, ok? Então, quando vocês estiverem um pouco mais à frente, vocês quando estiverem estudando essa questão de noções de texto também, que ainda vão estudar futuramente, vocês vão ouvir falar na função da linguagem. Então, essa função da linguagem está muito ligada a essa noção de texto, essa unidade linguística, essa função comunicativa dos textos. Qual a função que eu quero com ele, ok? Mas não vou me aprofundar nesse assunto porque é assunto posterior, ok? O que eu quero que fique desse slide é o quê? Texto é uma unidade linguística, tem função comunicativa e não é um mero aglomerado de palavras, ok? Beleza? Vamos adiante. Fatores linguísticos e pragmáticos da textualidade. Pessoal, vocês lembram, no slide passado eu falei agora, que o texto é uma unidade. Unidade, ou seja, que passa uma informação. Aí ele diz assim, o
que seria, né, no caso da textualidade? Denomina-se textualidade um conjunto de características que permite que o texto seja um texto. Lembra que eu disse? Um texto não é um aglomerado de palavras, um aglomerado de frases. Um texto é uma unidade. Então, essa textualidade provoca essa unidade no texto. Ok? Permite que esse texto seja um texto, não seja um aglomerado de palavras. Por exemplo, as conjunções. Lindas, maravilhosas. Que vocês já viram comigo, né? As conjunções coordenadas, que é as orações coordenadas. As conjunções coordenadas foram vistas ano passado. As conjunções subordinadas, né? As orações subordinadas, as conjunções subordinadas, vocês viram. Então, essas conjunções, elas têm um papel fundamental na textualidade do texto. Não é redundância, viu? Textualidade do texto. Então, tem um papel fundamental, porque ela faz com que as partes do meu texto, elas liguem, estejam ligadas, estejam unidas. Se eu tenho essa união, eu tenho automaticamente a textualidade. Então, textualidade de um texto só é obtida quando eu tenho essa união dessas partes do texto. Muito importantíssima essa união da parte dos textos para quem quer escrever um bom texto. Ok? Então, essa textualidade são características que permitem que o texto não seja apenas um amontoado de frases ou palavras soltas. Então, quem contribui com isso? As pontuações, as conjunções, as preposições. Ok? Entendido o que é texto, que é textualidade. Então, o texto tem uma função, é uma unidade de sentido, uma unidade comunicativa, e tem dentro desse texto uma textualidade, que permite que meu texto seja essa unidade. Ok? Então, o texto, pense no texto dessa forma. Pense no texto como se fosse um tecido. Então, um tecido, pode olhar que os fios de algodão do tecido, eles estão bem juntinhos, tem uma unidade. Quando você espaça, fica buracos. É a mesma coisa que acontece no texto. Quando você começa a perder ou usar as conjunções erradas, onde tem, não bota, então ele começa a esburacar o texto, né? Ficar com aqueles buracos que torna a leitura um tanto quanto desagradável. E, mais ainda, a nota de vocês. Ok? Até aí tudo bem, galerinha? Vamos adiante. Os fatores linguísticos e pragmáticos da textualidade. Pessoal, vocês lembram que eu falei agora há pouco sobre a função do texto, né? Textualização. Então, a textualização eu tenho o autor, tenho o texto e tenho o leitor. Pessoal, vamos fixar nesses dois aqui, ó. Eu tenho o leitor e tenho autor. Confere? Então, pronto. Todo o texto eu vou ter isso aqui. Professor, não, mas eu fiz um texto, não é para ninguém ler, não. Então, não. Se você faz um texto, você faz o texto. Ah, mas eu fiz para eu ler mesmo. Então, você é coautor. Você é autor e leitor ao mesmo tempo. Mas você fez para alguém ler. Ok? E nesse meio termo, eu tenho o próprio texto, que eu vou chamar a atenção para ele. Nessa hora, o próprio texto, ele é que vai estar em evidência, que é o artigo de vocês, no sentido, né? Mas como eu não estou falando especificamente do artigo ainda, estou falando de texto no geral, pense nele com qualquer gênero textual, qualquer texto. Então, o texto ele tem um produto e é um processo. Vocês creem nisso? Que o texto é um produto final de uma produção e é um processo que você vai tecendo ideias, tecendo comentários, tecendo argumentos para formar um texto. Tem as configurações linguísticas, ó, contextualidade, conhecimentos linguísticos, critérios, aí entra coesão e coerência. Lembra? Configurações linguísticas. E tem situações comunicativas. Essas configurações linguísticas estão mais voltadas para aquelas regrinhas que nós temos na gramática, que nós temos dentro da produção do texto. Quando eu venho para situações comunicativas, aí o negócio é onde muitas vezes a gente peca. A gente não pensa nessa situação comunicativa. Pessoal, a situação comunicativa, aí leva em consideração o quê? Contextualidade. Só que conhecimentos de mundos e critérios.
Pessoal, esses conhecimentos de mundo é o que você traz, é o que você tem de bagagem. Lembra que eu sempre digo, busque, pesquisem, leiam jornais, assistam jornais, vá na internet buscar informações, ok? Então esses critérios ele tem a aceitabilidade, a informatividade e a situacionalidade. O texto tem que ser aceito, o texto tem que ter informação e o texto tem que estar em uma determinada situação. O texto tem que ser intertextualidade e intencionalidade. Essa intertextualidade é quando você obrigatoriamente busca, e principalmente na redação de vocês, no artigo de opinião, você busca esses fatores de fora. Você faz essa relação entre um autor que defende o mesmo ponto de vista que você traz esse autor para o seu texto para facilitar a sua argumentação. E a intencionalidade, com que intenção você faz o artigo de opinião? Ah, professor, minha intenção é passar no IEF. Não. A intenção do artigo de opinião é convencer, mas vou botar uma aspa bem grande nesse convencer. Vamos substituir convencer por outra palavra. É mostrar à banca que seu ponto de vista também é viável, é válido, ok? Ele pode pensar diferente de você, mas que esse cara que pensa diferente de você, quando lê o seu texto, diga assim, eu penso diferente dele, mas faz sentido o que ele fala, ok? Então essa é a intencionalidade. Então a intenção do texto de vocês do IF, que é o artigo de opinião, geralmente é um artigo de opinião, é essa função. É mostrar para quem for ler o texto de vocês que sobre um determinado assunto, que geralmente é polêmico, está ligado a questões sociais, você tem um posicionamento e esse seu posicionamento é louvável de ser, digamos assim, respeitado, no mínimo respeitado. Confere? Então esses são os fatores pragmáticos da textualidade. Então quando você pensa em texto, você tem que pensar dessa forma aí, que tem um autor, que é você, que tem um leitor, que é alguém que vai ler o seu texto, e tem um produto que tem N fatores. Segue regras gramaticais, segue situações comunicativas, tem essa questão da aceitabilidade, da intertextualidade. Então, esses são os fatores linguísticos e pragmáticos da textualidade. Até aí, ok? Até aí tá ok? Até aí está por dentro? Então, vamos adiante. Tipologia textual. Eu até já falei disso para quem estava assistindo nossas aulas do IF, né? Então, tipologia e gêneros, não vai ter nem dificuldade quem estava comigo nas primeiras semanas das aulas do IF, que eu falei sobre isso. Então, tipologia e gêneros são duas coisas o quê? Diferentes. Lembrando que o artigo de opinião que vocês vão fazer é um gênero. Então, é um dos gêneros que já existem, o artigo de opinião é um deles. A tipologia está relacionada ao tipo de texto. É um texto dissertativo, é um texto argumentativo, é um texto expositivo. Então, é o tipo de texto. O que eu quero, e vocês vão sair daqui já sabendo, né? Os que já estavam comigo já sabem, e os que estão chegando agora vão saber. Tipologia é diferente de gênero. Confere? Falei em artigo de opinião, estou falando de gênero. A tipologia do artigo de opinião é dissertativo argumentativo. Até aí, ok? Vamos lá. Então, tipologia automaticamente vai me dar o norte, a estrutura do meu texto. Então, a partir da tipologia escolhida, eu tenho a estrutura do texto. Se fosse uma narração, a tipologia, então a estrutura do texto seria aqueles início de fala de personagem com travessão, muita expressividade. Então, tá vendo que a tipologia vai me dar a estrutura do texto? Então, a partir da tipologia eu tenho a estrutura do texto. No caso de vocês, geralmente 3, 4 parágrafos, porque é um artigo de opinião, tipologia dissertativa argumentativa. Ok? Vamos lá. Tipologia, modos enunciativos, finitos e produto. Ou seja, é as várias formas que eu tenho de anunciar, passar a informação. É finita porque podemos contar, e tem um produto que ele dá, que é propriamente o texto.
Então, os modos enunciativos são as várias formas que eu, como falante da língua portuguesa, tenho de expressar meus pensamentos, de expressar minhas ideias, de expressar os meus sentimentos. São finitos porque eu posso contar: narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, não é assim? E injuntivo. E o produto é um texto. Quando eu escolho a tipologia, vou escrever, o produto é o meu texto. Até aí tá ok? Vamos adiante. Aí estão as tipologias textuais: narrativo, disjuntivo, dissertativo, descritivos, expositivo e argumentativo. Vou chamar a atenção para esses aqui, ó. Para esse, não que os outros não sejam importantes, e para esse. Ah, professor, mas quer dizer que os outros não são importantes? São, mas no momento, para nós, vai interessar esses três aí, ok? Dissertativo, o expositivo e o argumentativo. Mas, em outra oportunidade, quem estava comigo lá nas aulas do IEF já viram todos esses outros aí, mas no momento aqui das aulas da escola, só esses três vão me chamar ou vão requerer minha atenção, ok? Vamos lá. Primeira coisa a se saber o meu artigo de opinião é um texto dissertativo. Ah, professor, então dissertativo é falar sobre alguma coisa? Não é bem assim, não. Dissertar é você ser capaz de reunir ideias e conflitar essas ideias. De novo, dissertar é você ser capaz de reunir essas ideias e conflitar essas ideias, ok? Só lembrando, dissertar implica em discutir ideias. De novo, reunir ideias e conflitá-las, discutir essas ideias. Do ponto de vista expositivo, em que há a apresentação das ideias, ou do ponto de vista argumentativo, em que há a intenção de convencer o outro acerca da ideia discutida. Professor, quer dizer que tem dois tipos de dissertação? Tem. A dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Tem diferença? Tem. Ó, a dissertação expositiva apresenta as ideias. Simples, vou só apresentar ideias, estou mostrando ideias, só apresentando. Vou dar minha opinião nelas? Não. Então pronto, expositivo. Já a dissertação argumentativa, eu apresento as ideias, mas dou minha opinião. Então passa a ser dissertativo argumentativo. Confere? Então, se eu só apresento ideias e não me posiciono, é uma simples dissertação expositiva. Eu apresento as ideias, mas aí lá no texto eu me posiciono, dissertativo argumentativo, que é o que vocês fazem no artigo de opinião, na prova lá do IEF, que vocês irão prestar. Confere? Entendeu essa diferença? Dissertativo e expositivo, só apresento as ideias. Não me posiciono. Dissertativo, argumentativo, apresento as ideias e mostro meu ponto de vista, me posiciono a favor ou contra essas ideias. Ok? Então, dissertativo, argumentativo é o que vocês irão fazer. Ok? Vamos adiante. Essa é a grande diferença, ó. A dissertação expositiva, qual é o objetivo dele? O objetivo principal é apresentar o quê? Informações sobre o assunto. Pronto. Lembra lá do primeiro slide que eu falei da intenção do texto? Então pronto. Essa é a intenção do texto. Qual a intenção do texto dissertativo expositivo? Apresentar informações sobre um assunto. Só isso. Não vai dizer se é bom, se é ruim, se está legal. Não vai, é só apresentar informações. Apresentei informações sobre o assunto. Esse é o objetivo da dissertação. O quê? Expositiva. Então, a dissertação expositiva é essa aqui, que apenas apresenta informação. Diferentemente da dissertação argumentativa. Ah, o bicho vai pegar é aqui. Vai nada. É simples e simples.
A dissertação argumentativa, qual é o objetivo principal? Olha aqui. Defender um ponto de vista. Então, eu vou defender um ponto de vista. Mas só basta isso, professor, defender um ponto de vista. É digamos assim, o carro-chefe da dissertação argumentativa. Defender o ponto de vista. Esse é o principal objetivo. Discute-se uma ideia garantindo o posicionamento e tentando convencer o outro. Olha, de novo, eu já tinha falado, vou falar de novo. Ó. Eu passei aqui esse convencer, tá descolorido aí, né, de outra cor, mas esse convencer aí não é bem no sentido de fazer com que o outro mude a opinião, não. Esse convencer é tipo você mostrar quem está lendo o seu texto que suas ideias, que seu ponto de vista, né, que está aqui, ó, ele é válido. Ele pode sim ser respeitado. Não necessariamente eu precise fazer com que meu leitor mude de ideia. Eu apenas devo fazer com que ele aceite meu ponto de vista. Ok? Até aí tudo bem? Podemos? Vamos lá. Outras características, essa aqui, ó. Dissertação expositiva. Conceituação e definição, comparação, apresentação de enumeração. Pessoal, onde é que eu encontro isso? Livro didático, enciclopédia, dicionários. Não, desculpa, dicionário não, enciclopédia, livro didático. Então eu apenas estou expondo com conceituação e definição, ok? Comparação, eu apresento vocês vão fazer, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, você apresenta o posicionamento de autor X, que é a favor do aborto, e do autor Y, que é contra o aborto. Pronto, você apenas apresentou, fez essa comparação, mas você, como autor, não se posicionou. Então, texto expositivo. Aí a dissertação é expositiva. Já quando a dissertação é argumentativa, ó, primeira coisa, tem uma tese. A tese nada mais é do que a sua opinião, posicionamento. Professor, quer dizer que meu texto tendo uma tese, tendo opinião, posicionamento, já está ok? É um artigo de opinião, vai tirar uma nota boa? Não, infelizmente, só a sua tese não vai ajudá-lo, só a tese não vai ajudá-lo a ter uma nota boa. Mas já é um começo. Eu tenho que ter a tese, tenho que ter minha opinião sobre o tema, tenho que ter esses argumentos, que são esses argumentos, ideias utilizadas para sustentar quem? A tese. Então, se eu tenho a tese, tenho um ponto de vista, vou trazer o mesmo assunto que eu falei na dissertação expositiva, do aborto. Então, lá na dispositiva eu mostrei um autor que é contra, outro que é a favor. Não me posicionei porque ele é expositivo, mas aqui eu vou mostrar os dois autores, mas vou me posicionar contra, por exemplo. Vou usar argumentos para provar minha tese, que eu sou contra o aborto também. Um meio é utilizar esse autor que é contra para sustentar a minha tese. Fundamentos, que está aí, ó. Ampliação dos argumentos por meio de comprovação, validação, a fim de convencer o leitor. Lembra da minha opinião contra o aborto? Lembra os argumentos que eu utilizei? Porque vai matar, mesmo que é assassinato, vai maltratar, muitas mulheres morrem. Comprovado, vou fundamentar isso em quê? O autor X fez um estudo e provou que metade das mulheres que praticam abortos, elas vêm a óbito. Olha aí, autor X fez um estudo, comprovou isso. Cara, quando você faz isso no seu texto, você tipo assim, eu sei do assunto que eu estou falando. Então, eu defendo a minha tese, mas eu sei do assunto que eu estou falando. É tipo assim, você joga para a banca que o cara fica assim, rapaz, esse cara sabe do que está falando. Ele pode não fazer com que eu mude de opinião, mas vai fazer com que eu, como leitor, diga assim, olha, eu não vou mudar minha opinião, mas esse rapaz aí sabe.
O cara que escreve sobre isso e traz esses argumentos, traz essas comprovações de autores, então ele sabe do assunto, que é o que a produção de texto de vocês quer. A produção de texto de vocês, quem pensa na produção de texto, ele quer isso de você. Ele quer que você seja capaz de defender uma opinião, traçar argumentos coerentes, coesos e comprove esses argumentos. Não citando o seu vizinho, não que ele não seja importante, mas para a produção de texto ele não é importante. Lembra dos conhecimentos socioculturais das outras áreas? É isso aí, ó. São pesquisas, revistas, reportagens, tudo que vem disso aí. São estudos feitos por autores, então entra nesses fundamentos, ok? Implica nessa fundamentação do seu argumento. Então, quando você faz isso no seu texto, principalmente no texto dissertativo e argumentativo, que é o que vocês vão fazer, então o cara vê assim e diz, pronto, me convenceu, tem fundamento, ele não está falando aí a Deus dará não, ele sabe do que realmente, ele sabe do que está falando, ok? Então, galera, essa é a grande diferença de dissertação expositiva e argumentativa. Expositiva, só expor, não me posiciono. Argumentativa, aí sim, eu exponho, porém, me posiciono. Eu dou os argumentos, trago minha posição, meu posicionamento sobre aquele tema, ok? Tese e opinião é apenas o seu posicionamento acerca de qualquer assunto. Espero que todos, né, em sua maioria, quando se fala de qualquer assunto, tenha essa tese, tenha uma opinião formada sobre. Ok? Os argumentos. Onde é que eu encontro, professor? Compra na farmácia? Infelizmente, não compra na farmácia. Mas você consegue onde? Estudando, lendo, vendo revistas, vendo jornais, indo a sites de internet, buscar essas informações. Uma dica, por exemplo, é quando você se deparar com um tema, principalmente quando for atividade de casa, me deparei com esse tema, fazer um artigo de opinião. Eu dou os textos motivadores, mas não se prenda só ele não. Expanda o seu conhecimento sobre esse tema. Vou expandir aqui um pouquinho mais. Vou atrás dessa expansão de conhecimento. Beleza, não, mas com os textos motivadores dá para mim fazer minha redação. Beleza, mas não fique só naquilo não. Vá além. Pesquise. Aqui você tem essa oportunidade de pesquisar. Diferentemente da hora da prova, que você só tem os textos motivadores, ok? E essas fundamentações, como eu disse, é você ir buscar autoridades, pessoas renomadas, que venham, que compartilhem ou compactuem da mesma opinião que você, ok? Vamos adiante. Então, o artigo de opinião, que é o nosso carro-chefe, vamos partir daí. Então, vou deixar para começar na próxima aula o artigo de opinião propriamente dito. Nesse início, a gente viu essa questão mais da tipologia dos textos, a diferença de dissertação. Então, sempre com esse olhar, dissertação argumentativa, ok? No mais, vou me despedir de vocês por enquanto. Próxima aula a gente dá continuidade no artigo de opinião, aí vem o que tem em cada parte dele, como ele está dividido, o passo a passo para fazer, ok? Um beijo no coração, que Jesus abençoe todos vocês e até a próxima, valeu?